Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 124. Salmo 124. Se não fosse o Senhor. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Se não fosse o Senhor, já teríamos sido consumidos. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado, e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Podem se sentar? Então aqui nós lemos um salmo de Davi, um cântico de degraus, ou um salmo de romagem. Esse cântico, vocês podem ver que ele começa: se o Senhor não estivesse do nosso lado, e aí Israel repita, e aí o povo repetia. É um cântico onde o povo de Israel, quando estava subindo para Jerusalém, para alguma das festas, um cântico de romaria, eles cantavam. Eles cantavam na sua trajetória, indo para o templo, para sacrificar ao Senhor ou para as festas anuais. Ele é um salmo de peregrinação ou de romagem. O povo cantava enquanto subia ao templo. Esse salmo é um hino de louvor e exaltação a Deus por livramentos concedidos em momentos de angústia. É um salmo que Davi escreve. Davi tinha uma bagagem muito grande, para falar de perseguição. Davi foi muito perseguido. E o povo ia andando e declarando o que eles criam, para que todos ouvissem. Então o povo, quando subia para o templo, declarava esse salmo em forma de cântico. E todas as nações, aqueles povos iam ouvindo, aquela romaria, aquele povo cantando. Israel cantava para que todos ouvissem sobre o Deus a qual eles serviam. Nós precisamos cantar para os nossos inimigos ouvir quem nós servimos, a quem somos fiel. Amém? E Davi, ele sabia muito sobre livramentos. Quando nós continuamos a ler o Salmo e ver o que ele cita, tirar das garras do leão, se livrar da enchente. Nós, quando olhamos para a vida de Davi, vemos que ele passou por muita dificuldade. Em primeiro lugar, o Salmo 124 diz que se não for o Senhor, nós teríamos sido engolidos vivos, estaríamos perdidos. Em pelo menos 3 episódios, Davi pode ter escrito esse salmo. No episódio de Golias, onde ele simplesmente sai da casa de seu pai com alguns alimentos para os seus irmãos. E ali no meio da guerra, ele pergunta: o que está acontecendo aqui? E ele fica sabendo de todo o episódio que Golias afrontou o povo de Israel. E ali ele se colocou na brecha e venceu Golias, o gigante. Outro episódio na vida de Davi, a perseguição de Saul contra a sua vida, querendo matá-lo. Saul perseguiu muito Davi. E esse salmo pode ser escrito em um desses momentos de livramento. E quando Absalão, o seu filho, intentou contra ele, se revoltou contra ele, querendo tomar o reino. Então 3 episódios de vários que nós vemos do escritor desse salmo. Em algum desses momentos, esse cântico pode ter brotado aos seus lábios. Depois dos versículos 6 e 7, quando Davi escreve os livramentos que o Senhor tinha feito, nos livrou da garra do leão, senão nós seríamos engolidos vivos, nos livrou das águas, senão elas nos teriam arrastado, nos livrou da ira. Depois ele começa a adorar ao Senhor, nos versículos 6 e 7. Aí ele começa a dizer: bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados. É um cântico que nós devemos cantar hoje. Quantas vezes nós achamos que estávamos dilacerados, Não consigo, Deus, dessa aqui eu não saio não. Essa situação eu não saio não, eu não consigo. Nós achamos que estamos dilacerados. Mas bendito seja o Senhor, porque Ele não nos entrega para sermos dilacerados.
A misericórdia do Senhor se renova sobre a sua igreja, sobre nós. E Ele não permite que sejamos dilacerados pelos dentes dos nossos inimigos. E quando Davi usa essa metáfora, pelos dentes dos nossos inimigos, nós podemos pensar que ele usou isso daqui porque ele estava acostumado de tirar a ovelha dos dentes dos leões, do urso que atacava o seu rebanho. Então ele é alguém que tem conhecimento de causa. Livrou a ovelha da mão do urso, da mão do leão. E aqui ele está contando suas experiências e adorando ao Senhor, porque ele venceu. No versículo 7, como um pássaro, escapamos das armadilhas do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. Como um pássaro, o Senhor tem quebrado as armadilhas que são intentadas contra nós, são levantadas contra nós todos os dias, e nós escapamos. Amém? Você pode dizer um amém com fé, glorificar ao Senhor com fé, porque nós escapamos das armadilhas que foram criadas contra nós, dos intentos contra nós. O povo cantava esse salmo quando estavam a caminho de Jerusalém, quando iam apresentar seu sacrifício a Deus. E ele também é conhecido por nós. Nós temos que usar o Salmo 124 para fortalecer a nossa fé, para declararmos, para expressarmos os sentimentos do nosso coração na nossa jornada cristã. Muitas vezes o sentimento do nosso coração na jornada não é de fé, né? De fortaleza, de estar firme, de estar declarando que estamos firmados na rocha, inabaláveis, fé segura. Nós achamos que o Senhor não está nos ouvindo. Muitas vezes achamos que o Senhor não está nos ouvindo. Mas se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, mesmo quando nós não ouvimos a sua voz, mesmo quando Ele está em silêncio, só pelo fato de nós não termos sido consumidos, eu louvo ao Senhor, e eu não canso de dizer, que nesse tempo de pandemia, 1 ano e 7 meses, nós estamos caminhando para os 2 anos, não perdemos ninguém na nossa igreja. Deus é fiel para conosco. O Senhor não nos deixou faltar nada. Nós avançamos. Como pessoa avançamos. Como adoradores avançamos. O Senhor nos deu maturidade para continuar. E isso é motivo de nós glorificarmos a Deus. Porque estamos de pé, estamos firmes. Em meio aos problemas, em meio às dificuldades, nós estamos firmes. Romanos 8, versículo 31 e 32 diz: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos concederá juntamente com Ele gratuitamente todas as demais coisas? Olha que poderoso o Senhor está nos afirmando. Deus, aquele que não poupou o seu próprio filho, o seu único filho, juntamente com Ele, juntamente com Jesus, está dizendo aqui, não nos concederá juntamente com Jesus gratuitamente todas as demais coisas? A chave está nos dada. É só permanecermos em Jesus. É só não desistirmos de adorar. É só permanecermos firmes, constantes, como diz em 1 Coríntios 15, 58. Firmeza, constância, é o que o Senhor quer da sua igreja. E gratuitamente, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu falo, não é por quem eu sou. Ele entrega gratuitamente, se estivermos em Jesus, todas as coisas. Todas as coisas, é uma promessa do Senhor. Deus está do nosso lado porque Jesus nos comprou para Ele com o seu sangue. Então não temos que questionar, nós temos que viver um relacionamento com o Senhor, viver um relacionamento com Jesus. Nós não temos que ter medo das provações. Jesus nunca disse que nós não iríamos passar momentos difíceis. Pelo contrário, Ele afirma que nós passaríamos por provações, por tribulações, mas tenhamos que manter o bom ânimo. Nós temos que manter o bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, é promessa dEle nós vencermos também. Nós não somos derrotados. Nós não somos derrotados. Não temos que andar cabisbaixo, achamos que somos derrotados, fomos derrotados, estamos derrotados.
Nós não somos derrotados. O que aconteceria se Deus não estivesse do nosso lado? O que aconteceria se o Senhor não estivesse do nosso lado? Mais uma vez, versículos 3, 4 e 5. Os nossos inimigos já nos teriam engolido vivos. No versículo 4, as águas nos teriam arrastado, e a ira dos nossos inimigos já nos teriam tragado. É o que está dizendo o Salmo. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, como poderíamos sair das tribulações? Quantas pessoas se rendem, né, hoje aos momentos difíceis, não conseguem sair? Quantas pessoas se rendem porque não têm a fé no Deus vivo, porque não vivem um relacionamento com aquele que é dono de todas as coisas, e que em Romanos está afirmando: Ele nos concederá, quando estamos em Jesus, gratuitamente todas as demais coisas. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não tem muito mistério na vida cristã. Tribulações irão vir, nós não seremos derrotados por elas. Não seremos derrotados por isso. Porque o Senhor, Ele nos prometeu que se estamos em Jesus, firmes na fé, Ele concederá gratuitamente para nós todas as demais coisas. Nós estamos sujeitos a provações, a perseguições tão intensas que muitas vezes querem nos engolir. E a gente não vê saída. E muitas vezes nossa fé fica fraca. Mas nós precisamos olhar para o Senhor, permanecermos firmes no Senhor. Em Jeremias 51, versículo 34 diz: Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou-me, esmagou-me, fez de mim um vaso vazio. Qual monstro tragou-me, encheu o meu ventre do que eu tinha de delicioso, lançou-me fora. Aqui Jeremias está questionando que Nabucodonosor o perseguia de tal forma que ele devorou-me, esmagou-me, buscando misericórdia. E muitas vezes nós nos encontramos como Jeremias. A perseguição estava sendo tanto para com a vida dele, e Deus prometendo, Deus falando, Deus honrando Jeremias em todas as profecias. Um profeta de Deus, que tudo o que ele profetizava acontecia. Mas ele se vê em um momento em que ele diz: o rei da Babilônia devorou-me, esmagou-me, fez de mim um vaso vazio. Qual monstro tragou-me, encheu meu ventre do que eu tinha de delicioso, lançou-me fora. Imagina como estava o coração desse profeta. Mas ele foi até o fim, ele não desistiu. Por mais pressionado de todos os lados, muitas vezes nós nos vemos pressionados, né? Apertados, o lugar está apertado, eu não sei como sair daqui. Nos sentimos devorados pela situação, tragados pela situação. Mas o Senhor é quem está ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantam contra nós. Esse salmo, ele fala de aflição. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13 diz: Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Nós queremos regozijo e exultação. A carne humana, nós, o homem, queremos estar sempre regozijando, contando bênçãos, exultação, mas nem sempre vai ser assim. Nós vamos ter que fazer opção por crer, muitas vezes. Fazer opção por crer, fazer opção por confiar, fazer opção por querer relacionar com Deus, não fugir dele. E a chave aqui em 1 Pedro, eu acho lindo esse versículo porque ele nos consola. Você não tem que estranhar passar por tribulação. Amados, não estranheis a ardente provação que vocês estão passando. É para vos experimentar. Nós precisamos estar experimentados na palavra, amadurecidos na comunhão com Deus. Uma igreja forte, uma igreja firme, amadurecida, saindo do leite, né, leite espiritual, e comendo comida sólida, como Paulo bate nessa tecla. Comer comida sólida, e comendo comida sólida, alcançar patamares maiores na adoração, conhecer a Deus. À medida que nós caminhamos com o Senhor, estamos experimentados, porque as provações, elas são para nos experimentar.
Quando nós avançamos, nós recebemos mais comida sólida. Avançamos, recebemos mais comida sólida. E assim, não estranhando os acontecimentos, o que Deus permite acontecer na nossa vida, nós precisamos o quê? Mas regozijai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo. Nós temos que dar glória a Deus se as coisas estão difíceis. Nós teríamos que estranhar se as coisas estivessem muito boas, muito plenas. Está tudo muito tranquilo. Está tudo muito suave. É aí que eu tenho que estranhar. Agora, se eu estou passando pela peneira, pelo fogo, se Deus está me moldando o meu caráter, eu tenho que me gloriar em Cristo. Eu tenho que regozijar em Cristo por ser participante das aflições dele. Jesus veio, ele sofreu, ele morreu. E ele nos provou que é possível vencer as aflições, as tentações. Ele venceu as tentações na palavra. E nós somos participantes junto com ele, juntamente com ele nas aflições, matando a nossa carne todos os dias, para que também na revelação da sua glória, a revelação da glória de Deus, a revelação de quem ele é, nós não temos que nos contentar com o pouquinho revelado até aqui. O que Deus já me revelou já está bom, já é o suficiente para eu caminhar, para eu ser crente, para eu ir na igreja. Nunca é o suficiente. Porque a glória de Deus, imagina vendo o Senhor, adorando a Ele na eternidade, quando nós formos morar com Ele, que é Ele próprio que ilumina a cidade, o quanto a glória de Deus, quanto Ele é majestoso, é o próprio Deus que ilumina a cidade, é o próprio Deus, Ele é luz, Ele é o Pai das luzes, e nós somos participantes da revelação da sua glória, e precisamos regozijar e exultar por isso. Porque é o preço para sermos participantes da glória de Deus. Amém, irmãos? De todos os perigos que podem nos cercar, o maior de todos é o perigo espiritual. Então, quando nós estamos cercados de aflição por todos os lados, estamos cercados por todos os lados, a falta de fé é o perigo principal que nós temos que vencer. Quando nós estamos nos rendendo à falta de fé, a incredulidade tomando conta, esse é o perigo, o maior perigo, o perigo espiritual. Contra isso, esse é o nosso maior inimigo, a fraqueza espiritual. A fraqueza espiritual que ronda a igreja, a frieza espiritual que ronda a igreja. Esse é o maior inimigo que nós temos que lutar hoje. Nós vamos começar a retomar, né? Retomar a agenda da igreja, retomar os eventos, retomar os acampamentos, os retiros. E o maior inimigo que enfrentamos é a frieza espiritual. Combater esse comodismo que nós estamos muito confortáveis. Nós não vamos mais para a guerra. Guerrear não é mais para mim. Tá bem, tá bom. Eu achei um cantinho tão bom na pandemia, e eu não quero sair dele agora, que está tudo. A igreja quer avançar. A igreja vai retomar a sua agenda. Aquilo que ameaça a nossa salvação, nosso destino eterno, é isso que tem que nos preocupar. O que ameaça o seu destino eterno, é isso que você precisa preocupar. Amém? Glória a Deus. Salmo 22:11 diz: Davi ora, não fiqueis longe de mim, pois a tribulação está perto e não há quem me ajude. Davi orando ao Senhor. Senhor, é uma oração de Davi em um momento muito difícil da vida dele. Não fiqueis longe de mim. Porque se o Senhor ficar longe de nós, não há quem nos ajude. Não há nada nesse mundo que possa nos dar escape. Não há dinheiro, não há pessoa, não há nada nesse mundo. Só o Senhor pode nos ajudar. Só o Senhor pode nos tirar de um charco lamacento, de um lamaçal, de um tremendal de lama. É só Ele. Só Ele pode pegar na nossa mão e nos resgatar. Só Ele pode pegar na nossa mão e nos tirar do lugar que estamos. E Davi orou: não fique longe de mim, Senhor, pois a tribulação está perto e não há quem me ajude. Davi bendiz a Deus nos versículos 6 e 7 do Salmo 124. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos.
Davi usa a metáfora de sermos entregues aos dentes deles, porque sabia o que era tirar uma ovelha das garras de um urso e de um leão, como eu disse. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Eu lembrei desse versículo semana passada, quando, trazendo a palavra sobre Jó, quando Satanás estava na presença de Deus e Deus pergunta: por onde andastes? E Satanás responde ao Senhor: de perambular pela terra. O diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, esperando o momento certo, esperando o momento de vacilo, procurando a quem possa tragar. E aí quando nós abrimos aquela brechinha, né, aquela coisinha pequena mesmo, é por ali que Satanás entra. E passamos por momentos de crise espiritual. Nós perguntamos: Senhor, o que está acontecendo? Mas o diabo, a resposta está aqui, 1 Pedro 5,8. Sede sensatos e vigilantes, vigiem nas pequenas coisas. O diabo, vosso inimigo ou vosso adversário, anda ao redor como um leão. Tenta imaginar isso. Tenta trazer à sua mente essa imagem. O diabo como um leão ao nosso derredor, procurando o momento certo para nos tragar, para nos abocanhar, para nos destruir, para jogar a gente na sarjeta, num lamaçal, para ficarmos sujos, assim como o filho pródigo. O diabo que precisava só de um momento, de uma coisa: trabalhar na avareza dele, na vontade de curtir a vida, na vontade de pegar a herança, na vontade de curtir com dinheiro. E quando o dinheiro acabou, qual foi a primeira coisa que ele lembrou? Vou voltar para a casa do meu pai, porque os servos do meu pai comem melhor que eu. Eu estou aqui comendo migalhas de porcos. Ele estava no emprego, depois que o dinheiro dele acabou, alimentando os porcos. Tem um negócio assim que eu esqueci o nome, né? Que você coloca a lavagem. E aí caía comida daquilo e o filho pródigo se alimentava. E um momento ele cansou daquilo e ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai para ser servo dele, porque os servos dele comem muito bem. Ele só estava com fome. E se ele estava com fome, a fome dele deveria ser tão intensa que ele não resistiu e voltou para a casa do seu pai. E o pai dele colocou um anel no dedo dele, vestiu vestes novas, fez um banquete, colocou ele num lugar de honra. Porque ele não teve vergonha. Ele assumiu a sua posição e ele voltou para pedir misericórdia ao pai dele, para ser um escravo, um servo. E o pai dele colocou ele num local de honra. E Deus salva a nossa alma como salva um pássaro do laço do passarinheiro. Deus nos salva das armadilhas, das ciladas contra nós. Deus, Ele tem te salvado. Ele tem te livrado. Quando nós saímos pela manhã, vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor. Porque o Senhor tem nos livrado na nossa ida e na nossa vinda. Isso é fato. Senão não estaríamos aqui hoje. Quantos livramentos nós recebemos? Salmo 141, versículo 9 diz: guarda-me do laço que me armaram e das armadilhas dos que praticam a iniquidade. Que o Senhor nos guarde dos laços que são armados contra a igreja, contra nós, contra o povo de Deus. Guarda-me, Senhor, dos laços que me armaram. Nós sabemos que Satanás é como um leão que está ao nosso derredor, bramando, rugindo, querendo nos tragar, esperando o momento certo. E nós precisamos pedir ao Senhor: guarda-me dos laços de iniquidade. Iniquidade é aquele pensamento maligno, carnal, que só Deus sabe que eu tenho. Isso é iniquidade. É quando os meus pensamentos são pecaminosos, eu não confesso. E quando a iniquidade cresce e desce para o coração, e aí fica mais difícil vencer, porque nós queremos executar. Que nós oremos assim ao Senhor, que eu possa vencer dos laços de iniquidade que o diabo trama contra mim. E Davi conclui o Salmo no versículo 8, que o nosso socorro está no nome do Senhor. Versículo 8 do Salmo 124. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E eu acho lindo como ele conclui, porque ele lembra
quanto Deus é imenso. Ele criou os céus e a terra. Não há nada que nós possamos devolver a Deus que Ele já não tenha nos dado, né? A palavra diz. E quando nós oramos contemplando a grandeza do Senhor, nossa fé é fortalecida. E eu oro ao Senhor que faz questão de me guardar, de me livrar, de guardar a minha fé, guardar a minha mente, meu coração, porque o mundo é do maligno. E nós, quando estamos em Deus e contemplamos sua grandeza, Ele é o Senhor que fez, Ele criou tudo que há no céu e tudo que há na terra. E Ele faz questão de livrar você no dia mau. O quanto Deus é grandioso, misericordioso, amoroso. Quando a gente olha para trás, nós vemos os livramentos que Deus nos deu. Quando nós lembramos de como chegamos até aqui e como nosso Deus é fiel, não podemos chegar a nenhuma outra conclusão a não ser essa. Concluir que o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Não está em nenhum outro lugar. Apenas no nome do Senhor, dar adoração a Ele. O nosso socorro está somente naquele que é o Criador do céu e da terra. Ele é o Criador de tudo, então tudo lhe obedece. Se Deus é o Criador de tudo, tudo lhe obedece. Não há nada que não ouça a ordem da sua voz. Ele é Deus no céu, na terra e debaixo da terra. Não há nada que não se renda à voz do Senhor. Nada que não se renda aos comandos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ele é o Criador de tudo. Tudo está debaixo do seu controle. Não há ninguém acima dele. Ninguém que possa contestar a sua vontade. Não há ninguém que possa contestar aquilo que Deus diz. Nós não podemos contestar a vontade de Deus. Nós não devemos contestar a vontade de Deus, mas permanecer firmes e constantes. Porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que esse salmo nos ensina? O que o Salmo 124 nos ensina? Que mesmo Deus estando do nosso lado, iremos passar por aflições nesse mundo. Uma convicção é, Deus está do nosso lado. Mas também é que nós passaremos por aflições, mesmo Ele estando do nosso lado. Mas nós podemos e devemos clamar ao Senhor, entregar a Ele, entregar as nossas aflições, todo dia é momento de clamar a Deus, entregar as nossas aflições e reconhecer que se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Outra coisa que esse salmo ensina é que Deus, estando ao nosso lado, significa que Ele vai fazer sempre aquilo que é melhor para nós, não aquilo que nós queremos. Sempre o que é melhor para nós, o Senhor vai permitir que aconteça na nossa vida. E aquilo que é melhor para nós, nem sempre é nos livrar do sofrimento. Então, se estamos passando por sofrimento, temos que nos alegrar passando pelo sofrimento. Porque se Deus permitiu, é porque é o melhor para nós. Às vezes passamos por dor e angústia porque é melhor para nós. Porque é através dessas coisas que Ele forma o nosso caráter. Mas tem um outro lado, um outro viés. Se eu estou passando por sofrimento, por dor e angústia, e não deposito o meu coração, nem a minha fé no Senhor, fica tudo mais difícil. E talvez o processo fica muito longo do que se eu tivesse depositado, clamado, confiado, entregado, descansado. E isso me traz paz, passar pelo processo com paz. Ou eu fico acreditando nas minhas forças, não dou glória ao Senhor por tudo e nem pelo que eu estou passando, e o processo fica muito mais lento. E eu demoro a sair daquela prova, porque muitas vezes confiamos na nossa mão, né, no nosso braço, e o Senhor não se agrada disso. As dificuldades nos transformam em crentes maduros. É passando pelo fogo que somos purificados. É passando pelo fogo que os nossos olhos são abertos. É passando pelo fogo, é pela angústia, pela provação, que o reino de Deus é expandido. Porque é um povo que mesmo passando por tribulação e momentos difíceis, é um povo que tem paz. Uma paz que ela não é negociada.
A paz que o Senhor nos deu, a paz que o Senhor renova em nós, que excede todo o entendimento, ela não é negociável. O diferencial dos que servem a Deus para os que não servem a Deus é que os que servem a Deus, sim, eles passam por tribulação, por angústia, por sofrimento, por perda, mas eles passam em paz, porque eles sabem que o Redentor vive e se levantará, e que se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós já seríamos devorados vivos, como diz o Salmo 124. Uma outra coisa que esse salmo nos ensina é que se Deus não estivesse do nosso lado, teríamos sido completamente destruídos pelo inimigo. Nós não podemos temer. Pegue os seus sonhos nessa noite de volta. Sonhe, sonhos ministeriais, sonhos mesmo materiais que o Senhor um dia te prometeu. Sonhos que você deixou para trás porque o Senhor estava demorando. E nós nos cansamos, de esperar e dizer... Cansamos de declarar que o nosso socorro está no Senhor que fez os céus e a terra. Muitas vezes cansamos de declarar isso e vamos apenas deixando. E nessa noite o Senhor fala, retome seus sonhos. Retome. Não retome o controle, mas a confiança em Deus. A confiança no Deus que criou o céu e a terra. E assim você e a sua casa adorarão ao Senhor, servirão ao Senhor, em nome de Jesus. E assim você será alguém próspero de alma. Talvez não financeiramente, porque o Senhor nos prova nisso também. Porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. A palavra de Deus fala. E o Senhor pode nos provar nisso também. Mas se você declarar que o seu socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra, esse será o diferencial na sua vida. E verão, como diz a palavra de Deus, a diferença dos que servem para os que não servem a Deus. Amém? Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários do vídeo abaixo, que logo a gente entra em contato.